Correr pela vida e por um sonho levou o nosso convidado às maiores pistas de atletismo do mundo. Aos 9 anos perdeu o membro, mas nunca a vontade de continuar a correr pelos seus objetivos. Manuel Mendes, seja muito bem-vindo ao Arroz de Guimarães. Antes de iniciarmos esta conversa e falar da sua dedicação ao atletismo, eu queria conversar um pouco sobre a sua história de vida. Aos 9 anos sofreu um acidente, quer falar-nos um pouco sobre isso? Eu era uma criança perfeitamente normal, o filho mais novo de um casal com 4 filhos, um casal, uma família humilde, de uma freguesia da periferia de Guimarães. E um dia aos 9 anos, fui lá para uns terrenos agrícolas onde o meu pai trabalhava e meti a mão numa máquina chama-se uma máquina de silar milho, e recorda-me que, entretanto, pararam a máquina e eu já não tinha a mão, tinha o braço, ainda tinha até ao pulso, mas notava-se que estava o osso já relado e todo triturado, e depois tive de ser amputado pela zona do cotovelo, que era a parte até onde era possível aproveitar. Imagino que naquela altura sentisse-se infeliz por o que lhe tinha acontecido, mas como é que ultrapassou esse momento da sua vida? Eu, como criança que era, numa primeira fase não me criou propriamente dito grandes incómodos ou grandes problemas. Se calhar numa primeira fase, como era acarinhado por toda a gente, porque tinha sofrido um acidente, se calhar nem tinha dado conta eu próprio do que se estava a passar. E com o correr dos anos, depois naquela entrada na adolescência, aí sim tive um período muito complicado, porque eu tinha bastantes complexos quando comecei, entretanto acabei a primária, fui para o secundário e havia, claro, aquelas coisas, as crianças, a curiosidade de uma pessoa não ter um braço, e alguns se calhar tentavam fazer troça, outros. Quer dizer, eu tive de aprender a lidar com essa situação, viver com essa situação, e não escondo que foi um período bastante complicado, ali entre os 10, 12 até aos 16, 18, foi uma fase complicada, que tive de aprender a resolver os problemas e seguir em frente. Nessa altura, onde é que ia buscar as forças, quando começa a ter noção do que aconteceu? Nessa altura eu julgo que muitas pessoas que possam assistir a este trabalho vão dizer: aquele foi um dos que me tirou muitas vezes o sono quando andava a estudar, porque agora fala-se um pouco no bullying na escola e essas situações desagradáveis que acontecem, e eu, se calhar, de uma forma que encontrei como uma proteção para mim próprio, eu não deixava, adotei uma postura assim um bocado rígida, uma postura de autoritário, e fazia-me valer da minha estatura, que já na altura era alto e pronto, com alguma força, e fazia-me valer de criar ali uma barreira em que percebessem que, se avançassem numa de tentar chamar nomes ou coisas assim, que as coisas podiam correr mal. E nunca tive problemas de maior, nunca bati a ninguém, não sei o quê, mas eu agora, quando olho para trás, reconheço que se calhar eu assustava alguns miúdos que andavam a estudar naquela altura, porque era uma forma de eu me defender, de haver aquela, é tipo, ou tocas tambor ou és bombo, e eu
preferia, de uma certa forma, inconscientemente, ser eu a tocar. Quando esses miúdos faziam um troço, o que é que lhes respondia? É como lhe disse, eles acabavam por não ir muito, podiam pensar, eu cheguei a ter situações de ouvir que estavam a falar de mim, mas um bocado nas minhas costas, não era... Enfrentavam a situação. As pessoas tinham um bocado de receio de me enfrentar, pronto, quando preferiam estar, como se costuma dizer, do meu lado do que contra mim. Como é que foi a adaptação após o acidente? É assim, há períodos difíceis, ou melhor, houve períodos muito difíceis, que foi essa fase. Eu recordo-me, nessa altura que andava a estudar, quando tinha aulas de educação física, e eu esperava que toda a turma se equipasse e fosse para o pavilhão para ter a aula, e eu equipava-me depois sozinho. Depois tomavam todos banho, eu esperava que toda a gente tomasse banho, ia eu tomar banho sozinho, isolava-me para não me verem sem roupa, quer dizer, tinha essa... Eu era capaz de andar de calças, metia a mão ao bolso, a prótese ao bolso para não se ver, quer dizer, vivia assim um bocado... O pior disto tudo é na cabeça da pessoa, quando a pessoa, ela própria, não está bem consigo mesmo, e eu houve uma altura que tive de dizer, ok, basta, isto, eu tenho um problema, mas não é tanto, o meu problema não é tanto a falta da mão, é eu encarar a situação como normal e seguir em frente e lutar pela minha vida, lutar. Eu quando às vezes se fala da minha história, da minha vida, às vezes, epá, és um exemplo, há pessoas que me dizem és um exemplo. Eu considero-me só uma pessoa que faz o seu percurso normal de vida e que tenta viver uns dias com algumas dificuldades, uns dias com mais alegrias. Tento e sei que tenho uma vida perfeitamente normal, como qualquer dos amigos que me rodeiam ou qualquer cidadão. Quais foram as tarefas mais difíceis a que teve de se habituar? Recordo-me uma altura que a minha mãe saiu e foi ela à quinta-feira, por norma ia para Vizela, para uma feira que havia, vender uns artigos para fazer uns dinheiros para ter para a sua família, e a minha irmã já trabalhava, e eu vi as horas, estava em casa, eu vi as horas a passar e pensei, daqui a pouco a minha irmã vem almoçar e a minha mãe ainda não chegou, nem vai haver nada para o almoço, não sei o quê. Eu lembrei-me assim, vou fazer o almoço, e peguei e fiz, recordo-me que fiz uma massa de frango. Na altura disseram que estava muito boa, se calhar para não perder o espírito de ajudar e de trabalhar, mas pronto. E eu, a partir daí e dessas pequenas coisas, eu começava a ver que eu podia fazer na mesma a minha vida. E eu, sinceramente, hoje em dia, no meu dia-a-dia, eu encontro poucas dificuldades ou poucas coisas que me façam pensar assim, pá, esta porra de não ter um braço dá-me cá um transtorno, que eu não consigo fazer isto ou não consigo fazer... Pá, acho que no meu dia-a-dia, no meu círculo, há pessoas ditas normais com os dois membros superiores e que se calhar aqui ou ali também encontram uma dificuldade numa situação qualquer, e eu posso ter uma dificuldade aqui ou ali, mas no meu dia-a-dia é feito
de uma forma normal como qualquer pessoa. E as brincadeiras com os amigos, o que é que mudou? Para ter uma ideia, nessa fase, uma altura fomos para a praia e estive uma tarde inteira, um calor de 35 graus, e eu estava de camisola de mão comprida na praia porque tinha complexo em tirar a camisola e pôr-me à vontade como uma pessoa normal. E nessa fase era difícil porque eu estava ali cheio de calor e eles mortos diziam: opá, tira a camisola que não estás a fazer nada de camisola, e quer dizer, e também não queriam melindrar-me, não diziam nada, e pronto, e quer dizer, e eu agora sou eu próprio que às vezes faço brincadeiras e em situações conjuntas que a gente brinca que era impensável se calhar há algum tempo atrás. Eu, como não sei nadar, nós às vezes quando vou para a praia com amigos, e então eu gosto de ir para a água, comprei um colete de salvamento, salva-vida, e então às vezes vamos dar um mergulho, eu ponho o colete e está ali, há pessoas que põem-se a olhar, está aqui com o colete, e eu digo assim: opá, o teu primo não ficou de vir buscar-nos na mota d'água e tal, ele deve estar aí a chegar, ou vai-nos pôr aqui à seca e tal. Entretanto, dámos ali uns mergulhos e tal, e brincámos. E sai, eu disse: opá, olha, ele não vem mais para cima agora. E pronto, tudo tranquilo, tudo numa forma, epá, de encarar a vida como ela tem que ser encarada, de uma forma positiva. Qual foi a pior e a melhor coisa que já lhe disseram sobre o acidente? Há várias coisas, eu não tenho assim uma muito vincada, mas tenho, por exemplo, pelo menos duas situações que na altura deixaram-me um bocado triste, não mais do que isso. Aquilo também é uma coisa que eu deixo bem claro. Aquilo que eu consegui até hoje, o que eu consigo fazer na minha vida ou atingir na minha vida, não é aprovar aos outros que eu consigo. Eu sei que tenho de fazer o meu percurso de vida, como qualquer cidadão, e não vou estar sentado numa cadeira a chorar ou a pedir: a minha vida corre bem ou corre mal, é como o Fernando Santos, o selecionador, uma vez disse que houve um fulano que era muito católico e pediu a Nosso Senhor: porque é que não me sai o Euromilhões? E Nosso Senhor disse: pelo menos registra o boletim. Quer dizer, é um bocado igual, uma pessoa se disser: a minha vida corre mal, mas estiver um dia atrás do outro sentado a olhar para o nada, é óbvio que vai correr mal. Agora, se a pessoa meter os pés ao caminho e tentar fazer o seu percurso, e é isso que eu tenho tentado fazer, não provar nada a ninguém que consigo fazer isto ou fazer aquilo, mas sim lutar pela minha vida. E quanto à pergunta que me faz, deixa-me realmente duas situações gravadas, que foi: eu recorda-me de dizer que ia tirar a carta de condução, e tive um incentivo muito grande, que foi: disseram-me assim: epá, as pessoas com duas mãos andam na estrada a ter acidentes e sabe Deus para se enrascar, e tu vais-te meter lá só com uma mão. E eu assim: epá, não me parece que o facto de não ter um membro seja impeditivo de eu tirar carta e de conduzir e de lutar e depois de tirar essa mesma carta, um dia entrei num café onde eu costumava parar e um grupo de amigos meus estavam a falar do facto de eu ter tirado carta e ter aparecido ao café de carro, e eles não sabiam que eu estava a chegar e eu via falar: ele mata-se em 2 dias, não só com uma mão na estrada, mata-se em 2 dias. A verdade é que já passados muitos anos e muitos quilómetros feitos, ainda costumo estar. Se calhar não é por mal, mas eu acho que
em certa medida, a sociedade, se calhar, é um pouquinho assim. Se eu estivesse aí sentado numa beira a pedir, as pessoas passavam e davam uma esmola e coitadinho, eu levo um rapaz, e se a pessoa estiver a ter um percurso de vida normal, há os que realmente ficam contentes, mas também há aqueles que dizem assim, o gajo assim só com uma mão e até se desenrasca, se calhar não havia ter tanta sorte. Eu acho que às vezes há assim um bocadinho essa coisa da sociedade, algumas pessoas gostarem de ver mais a pessoa por baixo do que por cima, mas não me faz problema isso. Acha que as pessoas olham para si de forma diferente? Até determinada altura, eu sinto que o facto, por exemplo, de ganhar a medalha, que em certas situações que se nota um bocadinho mais de... Tudo bem, eu acho que há aquelas pessoas que dizem que é um orgulho e eu fico contente, muito contente por essa parte, não tanto quando vejo que uma pessoa me tratava de uma forma, se calhar, se me visse na rua, atravessava a estrada, ou até para não dizer olá, estás bom e não sei o quê, um simples boa tarde, e agora se calhar faz o contrário, se for do outro lado da rua, atravessa para me vir cumprimentar. Acho que o facto de ter uma medalha não deve ser assim, porque acho que o Manuel Mendes, a partir de setembro de 2016, é o mesmo e merece o mesmo respeito enquanto cidadão de 2016 para trás, sem a medalha. Acho que não devia ser assim. Quando saiu da escola, conseguiu arranjar trabalho facilmente? Eu não era muito bom aluno, não porque eu reconheço que se me dedicasse agora a estudar, eu vejo as coisas de outra forma e seria diferente nesse aspecto, mas eu na altura, com aquela questão de complexos e de estar mais preocupado com coisas como me defender, nunca fui muito dedicado aos estudos. Entretanto, como não era dedicado e não andava muito empenhado naquilo que fazia, decidi trabalhar e eu fui trabalhar para a secretaria de uma universidade particular que ia abrir em Guimarães, que depois na altura ficou sem efeito. Eu trabalhei lá cerca de 2, 3 meses e aquilo acabou por não ir para a frente. E entretanto conheci um senhor que é o dono das diversões Pedral, que me disse se eu queria trabalhar com ele, se queria trabalhar para ele, e fui trabalhar para as diversões Pedral e ainda hoje lá trabalho com orgulho e foi uma pessoa que me ajudou muito também, porque não só pela questão de na altura me dar trabalho, porque estamos a falar de há 25 anos atrás e se calhar aí reconheço que não seria muito fácil arranjar, assim, até porque há algumas coisas em que eu tenho essas limitações de fazer algumas situações de trabalho. E ele empregou-me, e mais que isso, em certas fases que a minha vida não estava a tomar o percurso correto, e ele não foi só patrão, foi amigo, foi pai, chamou-me à razão daquilo que a vida poderia ser, virar para a esquerda ou virar para a direita, e eu ainda hoje estou-lhe grato, porque hoje em dia trabalho com o filho, porque a firma já está passada ao filho,
mas todos os dias estou com o pai e falamos e para além de uma relação de funcionário, vejo neles umas pessoas amigas que têm muito a ver. Se eu hoje, se a minha vida tomou o rumo correto, muito lhes devo a eles também pela forma que não está aqui só em questão a entidade patronal, mas a forma como se preocuparam em determinadas alturas de me fazer ver a vida para seguir em frente com menos obstáculos. O que é que eles lhe diziam nesse momento? O meu patrão fez-me ver que o facto de uma pessoa praticar desporto era importante, deitar-se cedo era importante, ter uma boa conduta, como qualquer cidadão, uma conduta a todos os níveis, como é que lhe hei de explicar? Eu cheguei a trabalhar direto, por exemplo, e o meu patrão apercebeu-se e fez-me ver que não era caminho, que o facto de andar aí, que eu podia tolerar uma vez, duas ou três, mas que também podia saturar de me ver a fazer as coisas erradas. E se nós fazemos sempre as coisas erradas e se ninguém nos diz nada, nós podemos continuar a fazer coisas erradas e quando der por ela já estamos perto do abismo, ou virar para uma zona mais airosa e dar seguimento e chegar a sítios mais bonitos. Foi no próprio trabalho que encontrei também essa grande estabilidade, que foi conhecer a minha esposa, que foi e é uma pessoa que também tem uma importância extrema na minha vida, porque também ela me fez ter outra visão da vida e esse encaminhamento que eu falo de começar a ter melhores escolhas, a fazer melhor as coisas. A minha esposa também está incluída, porque a partir do momento que comecei a namorar com ela, comecei a pensar noutras coisas. Pensei, se tu em jovem vês a vida de uma forma que é natural, também é natural um jovem sair e gastar o dinheiro e chegar ao fim do mês com medo de trocos no bolso. Tudo isso é perfeitamente natural, porque é uma altura em que não temos compromisso com nada nem com ninguém e fazemos mais umas extravagâncias. E a partir de que eu comecei a namorar e com a minha esposa, comecei obviamente a pensar que o meu futuro teria de ter algumas remodelações para ter uma vida familiar, uma vida estável, uma vida que tenho felizmente e como disse, a minha esposa teve um papel fulcral também naquela que é hoje em dia. Se eu já estava a ficar reabilitado com a vida nessa altura, porque já estava a entrar naquela fase de superar complexos e viver mais tranquilo e viver melhor com o problema que realmente tinha. A partir do momento que conheci a minha esposa, entretanto, foi o estabilizar completo e a partir daí foi o viver completamente tranquilo. Foi a trabalhar que a conheceu? Como é que isso aconteceu? A minha esposa, eu trabalhava num salão de jogos, como disse, trabalhava numa firma de diversão e trabalhava num salão de jogos em Guimarães. E a minha esposa estudava no Francisco de Holanda e
e como todos os jovens que na altura estudavam no Francisco de Holanda, quando tinham feriados ou não tinham aulas, o sítio em que frequentavam era esse salão de jogos e pronto, foi aí que eu a conheci e foi aí que começámos a nossa relação. Foi com o seu bom humor que a conquistou? Não sei se foi, talvez um pouco de tudo, é assim, eu costumo dizer, há muitas pessoas que dizem que eu tenho uma esposa muito bonita e eu respondo que sim, mas que deu muito trabalho para a conquistar, ninguém me deu de mão beijada, tive que a conquistar. Como é que ela viu a sua situação? Eu acho que a minha esposa é uma mulher de guerra também por isso, porque, muito sinceramente, porque é uma realidade. Houve algumas situações em que se calhar o mais fácil era para ela, algumas pessoas dizer-lhe, tu o que é que vais ser com um rapaz sem um braço e não sei o quê e tal. E eu dou-lhe valor porque ela tinha que gostar mesmo de mim, porque não cedeu a nada. Todas as situações que se deparou ela resolveu e nunca olhou para trás, nunca senti da parte dela nessa fase de que podia querer dar para trás, ou dizer assim, realmente não, esteve sempre presente, nunca hesitou, nunca teve problemas, lutou contra quem teve de lutar e valeu a pena, e acho que vale a pena ainda hoje. E agora não é preciso lutar, mas fosse, eu acho que ela continuava a lutar. A sua filha fazia questões quando era mais nova? A minha filha habituou-se a ver o pai, ela não conheceu o pai de outra forma e habituou-se desde pequenina a brincar com o braço pequenino e sempre, pronto, até acho que nunca me questionou, ó papá, porque é que tens o braço assim, que cresceu assim desde sempre e não, pronto, e depois eu fui-lhe explicando também quando achei que devia explicar e que dizer-lhe o que tinha que dizer sobre o assunto e acho não, tenho a certeza que a minha filha demonstra orgulho e eu cheguei-lhe a dizer, porque a canalha, como disse atrás, e eu senti isso também quando era mais novo, às vezes é um bocado ingrata e dura nessas questões e eu sempre lhe disse que para não se deixar na escola aqui ou ali ter problemas por causa de que o pai não tinha um braço. Eu próprio lhe dizia, se não quiseres que eu vá à escola, às tuas reuniões, eu não vou, vai a mãe, porque se tu não te sentes confortável. E ela sempre me disse, não pai, podes vir por mim, podes vir, não tens problemas nenhuns, eu gosto de ti como tu és e não vou deixar que nenhum amigo meu faça qualquer tipo de comentário ou irei saber responder à altura se isso acontecer. Eu nasci numa família humilde, com poucos recursos, mas com muita coisa. Porque o meu pai foi uma pessoa incrível, porque no pouco que havia, o meu pai tinha sempre muito para nos dar, porque não nos deixou passar fome, deu-nos valores que eu acho que vale a pena
conservar e passar para a minha filha, e eu tento-lhe fazer ver isso e digo-lhe muitas vezes que nós podemos chegar longe, podemos lutar sempre pelo melhor para a nossa vida, mas não temos o direito nunca de passar por cima de alguém. Temos sempre que ou contornar o obstáculo ou pedir licença para passar. Nunca temos de passar por cima de ninguém para conseguir chegar aqui ou acolá, porque a vida é relativamente curta e nós quando... Eu costumo dizer, eu quando vou para a cama durmo sempre 8 ou 9 horas descansado, porque sei que deito-me de consciência tranquila, porque não prejudico ninguém para atingir os meus objetivos, não passo rasteiras a ninguém para ser mais isto ou mais aquilo. Eu gosto de, seja ele no desporto, seja ele na minha atividade profissional, e eu, às vezes cria-se um bocado aquela questão de que, como eu lhe disse atrás, quando estás a atingir assim mais um bocado de estatuto ou de que as coisas estão em carreira para o lado positivo, há sempre aqueles que te tentam botar abaixo ou tentam dizer que és isto, que és aquilo, mas eu isso durmo de consciência tranquila, porque eu sei que na minha vida o meu pai ensinou-me isso, de que podemos e devemos lutar e não é defeito nenhum uma pessoa querer chegar mais longe, mas a luta é nossa, a luta é minha. Eu posso não ganhar mais medalha nenhuma, mas em cada linha de partida que eu esteja, eu vou querer sempre superar-me, e depois de eu me superar, vamos ver para aquilo que dá, mas eu não vou passar uma rasteira para chegar à frente dos outros, mas em determinação, em trabalho, em garra, naquilo que eu conseguir dominar, que é a minha sabedoria e a minha capacidade, quer no trabalho, quer aqui no treino, na parte desportiva, até onde eu puder dominar, eu faço, eu predisponho-me a lutar e a trabalhar. A partir daí vemos aquilo que consigo chegar. Agora, nunca ninguém pode acusar-me, e se o fizer estão a ser ou por inveja ou injustos ou por inveja de que chegou ali porque fez isto ou fiz. Não é verdade. Se chegar é com o meu trabalho, é com a minha dedicação, nada mais que isso. Isso é ponto assente. E é os valores que eu tento passar à minha filha, que deve querer ser melhor todos os dias, mas a fazer por isso, não a fazer batota. Antes de começar a construir uma carreira no atletismo, qual era o seu sonho profissional? Eu vivia tranquilo, como um cidadão qualquer. Eu pratico desporto há muitos anos já, e esta carreira desportiva que surge assim numa fase um pouco adiantada e até assim de uma forma um pouco inesperada, surge porque eu já estava metido no meio do atletismo. Mas o meu sonho de vida ia-se realizar no dia a dia, era viver. Eu considero-me uma pessoa com sorte e feliz, porque eu chego a casa, tenho a minha vida organizada, nunca passei por aquela situação da minha filha se sentar à mesa e eu não ter que lhe dar para comer. Isso é que é uma grande preocupação de um filho. Eu às vezes quando já tive situações em que quando a gente ia para uma prova e diziam-me assim: estás tão descontraído, como é que é possível? Eu estou aqui nervoso e tal. E eu disse: olha, não se vai decidir nada, a minha vida não se vai decidir aqui. Eu estava nervoso, era se chegasse a casa e soubesse
que não tinha jantar para mim, nem para a minha filha, nem conforto. Isso deixava-me nervoso, deixava-me apreensivo. Para o resto, isto é uma corrida, vamos dar o nosso melhor e vamos ver o que é que vai sair daqui, mas o estar nervoso ajuda, o estar intranquilo ajuda, não ajuda. Aquilo que é como eu costumo dizer, o treino eu faço antes. Eu não sou daqueles que digam assim, eu estudei muito para o teste e depois vou para o teste assim, eu não estudei nada, vou-me espetar. Não, eu faço aquilo que eu domino, está feito. O dia é para desfrutar, é para tentar dar o melhor, mas se o trabalho foi bem feito, a priori as coisas vão correr bem. Se o trabalho foi mal feito, a priori as coisas vão correr mal. E a minha vida havia, assim, não tenho um sonho. Se me perguntasse se sonhava ganhar uma medalha, eu sonhava correr e andar aí feliz da vida, como ando, e as coisas vão acontecendo sem estar com uma obsessão grande. As coisas têm acontecido e vão acontecer na minha vida. Eu costumo dizer, eu já treinei uma equipa de futebol e eu dizia muito aos meus jogadores, quando perdessem, não precisavam de se meter debaixo de uma tábua, escondidos, e quando ganhassem não precisavam de se sentar em cima da torre de Big Ben. As coisas, eu não oscilo muito nem para um lado nem para o outro. O que interessa é ir vivendo dia a dia feliz e tranquilo. Acha que este acidente foi a principal causa para se dedicar ao desporto? Agora não há forma de o saber, mas como lhe disse, não sei se seria melhor pessoa ou pior, se estaria melhor ou pior. Eu já, como costumo dizer, já chorei o que tinha para chorar em relação a isso. Agora não perco tempo a pensar se estaria melhor, se estaria... Estou bem assim, isso é que é o importante e é assim que vou continuar e não perco segundos sequer a pensar, mas como é que seria? Não vale a pena, é para a frente que se tem que olhar. E quando é que percebe que o atletismo começa a fazer parte da sua vida? O atletismo faz parte há muito, porque assim de uma forma tão séria e com dividendos, se calhar é agora numa fase adiantada nos últimos 3 anos, mas o atletismo faz parte de há muitos anos. Nós começámos a correr um grupo de amigos que a gente se juntava ali na Universidade do Minho e mais tarde fomos convidados para integrar o Vitória e correr pelo Vitória. Claro que logo aí eu comecei a ver de uma forma diferente. Eu gostava de correr, mas se me apetecesse treinar 3 vezes, treinava 3 vezes, se me apetecesse treinar 4, treinava 4. E quando a gente passou para o Vitória, eu senti logo uma necessidade de ser ainda mais aplicado, porque representar um clube com a dimensão do Vitória eu sentia que nas provas tinha que dar tudo o que tivesse, deixar a melhor imagem possível, porque enquanto corria com uma t-shirt, tanto era, como se costuma dizer, azul como preta como roxa, era uma coisa. Quando começas a correr com a camisola de Vitória, mesmo para os adeptos, para as pessoas que possam estar a assistir, é um atleta de Vitória. Sendo ele amador ou não, é o nome de uma instituição grande que está em causa e não podes ir brincar, não podes, como se costuma dizer, fazer fraca figura. Há uma coisa que tenho que ser muito grato, porque o atletismo
e principalmente nesta última fase, tem-me dado alguns benefícios, mas mais que isso, aquele carinho que tu sentes em Guimarães, eu acho que as pessoas realmente nutrem um carinho por mim e eu fico muito grato. Às vezes eu dou comigo a passar em sítios, pessoas que não conheço, pá, de lado nenhum, e olha, aquele senhor corre no Vitória, é o que ganhou a medalha, pá. E algumas até ganham coragem, olha, parabéns, você é um grande exemplo. E eu notei sempre assim, um elan especial em relação a mim, e quer da parte dos cidadãos, quer da parte da direção do clube. E sentiu-se com muita responsabilidade a partir desse momento? Eu sempre, assim, a minha responsabilidade, às vezes as pessoas dizem assim, agora a tua responsabilidade, é assim, é igual, porque eu já era uma pessoa responsável e onde eu puder chegar, os que correr comigo não vão chegar lá eles. Os que chegar à frente vão ter de ser melhores e vão ter de ter mesmo mais qualidade do que eu, porque em querer, em garra, em determinação, a minha responsabilidade é essa. Eu não posso prometer mais que aquilo que eu posso fazer, porque o atletismo é uma coisa que quem consegue chegar aqui, chega aqui, quem consegue, há vários patamares. Eu sei aquilo até onde eu posso evoluir e eu sei que, por exemplo, ano passado, no Mundial em Londres, eu sei que foi ganha uma medalha com um tempo que é alcançável por mim, uma das medalhas, mas sei que o tempo que a medalha de ouro foi alcançada, eu sei que não consigo ter esse tempo. Não quer dizer que não consiga ganhar uma medalha de ouro, porque as medalhas não são sempre ganhas com os mesmos tempos, depende de vários fatores. Mas, se me disser assim, para ganhar tens de fazer o tempo do ano passado, nunca vou ganhar, porque é impossível, porque sei que não tenho capacidades para chegar a esse tempo. Mas, dentro do que é possível, do que é alcançável, até onde eu posso chegar, isso eu costumo dizer ao meu treinador, traça o plano e o que for para cumprir, eu cumpro, não estou a dizer ou está a chover, não se pode treinar, ou está sol, não se pode treinar, ou está frio, ou porque está quente, ou porque está frio, não, é o que for possível, até eu atingir aquele meu limite, porque para além disso ninguém passa, isso posso prometer. É a responsabilidade que eu tenho, é de dizer assim, nunca ninguém vai dizer assim, ele ganhou uma medalha, depois não queria treinar, não, hoje é para fazer 30 km, vamos embora, é para fazer isto, é aquilo, nunca ninguém me ouve dizer, eu se calhar hoje não, está tanto frio, não, por isso é essa a minha responsabilidade. E como é que olha para a sua evolução? Olho como disse atrás, para se atingir, eu não sou um talento puro, quando se é um talento puro até se pode brincar, há atletas que dão só o luxo de chegar a uma prova e sabem que ganham aquilo a brincar, e a minha evolução deu-se porque eu digo muitas vezes, quando estou a treinar, digo muitas vezes não aos meus amigos e a muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho de traçar um plano alimentar rígido, em que
como pouco daquilo que gosto e muito daquilo que não gosto, e descanso o mais possível. Não saio em alturas de preparar nestes 3 meses, eu não saio nunca com amigos, com aquelas coisas que às vezes é só um jantarzinho e depois está tudo bem. Eu sei que depois que não é, depois quando se dá por ela não se descansa às horas que se devia descansar, e eu nisso tenho a minha consciência bem tranquila, porque dedico-me. Como é que gera a sua vida desportiva com a profissional? Para gerir toda esta situação tem sido até relativamente fácil. Fácil porquê? Porque tenho na parte familiar alguém que me apoia incondicionalmente e compreende que tem de eu para ter essa liberdade vou sobrecarregar a parte familiar um pouco, mas eles percebem isso e apoiam-me, não reclamam, porque aqui ou ali não estás presente ou não estás do nosso lado. Não, vai treinar, está à vontade, eu trato disto, eu trato daquilo. Nesses 3 meses, muitas vezes a minha esposa é a mãe, é o pai, é a dona de casa, é tudo, faz tudo. E na questão profissional, tenho como disse atrás, tenho uns patrões que, para além de patrões, são amigos, porque eu tenho de vir treinar mais cedo, eles não se opõem, eu saio, dão-me praticamente uma liberdade. Eu tento também, dentro do que me é possível, ter sempre o meu trabalho organizado de forma a que não haja um grande prejuízo e que as coisas estejam na mesma a correr bem, mas é claro que podia não haver essa tolerância. E a família costuma acompanhá-lo nas corridas ou é difícil levantá-la do sofá? Não, houve uma fase que a minha esposa não era muito adepta da corrida e não é muito adepta da corrida, mas eu aqui ou ali sempre, porque anda só a experimentar e vais ver e te vais gostar, e se não correr 5, corres 4, não te preocupes, anda. E a verdade é que se lhe perguntasse aqui há uns anos se algum dia iria fazer uma meia maratona, respondia logo que não, e já fez até mais do que uma, e tem feito uns treinozinhos e diverte-se e vai comigo, já foi comigo a Londres, quando vamos a Lisboa à meia maratona costuma ir toda a família e acompanham sempre que possível, acompanham e estão sempre ao meu lado. Alguma vez imaginou que chegaria onde chegou até o momento? É assim, eu a partir do momento que entrei para o projeto paralímpico, passei, eu aqui há uns anos, se me perguntasse, gostavas de ir a uns Jogos Paralímpicos, eu ia responder que sim, mas nunca tinha pensado nisso. A partir do momento que surgiu toda essa situação de fazer os mínimos e começar a trabalhar neste projeto, aí eu pensei, quando comecei a perceber como era a orgânica disto, é lógico que uma das primeiras coisas foi
bom, eu estou nisto, não estou para brincar, eu vou querer ir aos Jogos ao Rio 2016. Trabalhei para isso e claro que ainda não sabia muito bem como é que aquilo funcionava e estava um bocado ansioso se ia ser convocado, se não ia ser convocado. Claro que queria, depois de estar envolvido no projeto, queria ter essa sensação de estar presente nos jogos e sentir como era. Qual foi o primeiro prémio que recebeu? O meu grande prémio, é assim, o meu grande prémio no atletismo foi o facto de chegar aos Jogos e não ser favorito e as coisas conciliar para ganhar uma medalha. Eu depois, a meio da corrida, quando comecei a ver que as coisas que se podiam conjugar para acontecer, eu pensei, bem, isto está aqui se calhar um tal prémio de uma vida, uma coisa. Eu não tinha a noção de que ganhar uma medalha nos Jogos Paralímpicos que era tão importante. Pronto, eu queria ganhar uma medalha porque uma pessoa quer sempre ganhar e eu, quando faltavam 6, 7 km e passei para terceiro, e eu pensava assim, eu não pensava na medalha pelo impacto que podia dar ou pela importância que podes ter como passar a ser visto como um cidadão mais reconhecido. Eu era mais pela, assim, opá, quando chegar a Guimarães com uma medalha, aquelas pessoas todas que sinto que gostam de mim vão ficar todos contentes porque eu consegui uma medalha para nós, para a nossa. Essa medalha não é minha, é nossa. Eu costumo dizer, essa medalha é nossa, é das pessoas, porque eu parece que sentia isto, dito assim, parece que é dito de ânimo leve. Eu andava a correr e parece que sentia um sopro nas costas, assim, parece que a cidade estava a empurrar. Parece que o pessoal, aquele pessoal que sempre me acarinhou, parece que está aqui, pá, eu não os posso deixar ficar mal. E essa força ajudou-me a ganhar esse prémio. Pronto, é assim, claro, é um reconhecimento, é uma coisa, uma pessoa chegar a Portugal com uma medalha, ir ao Presidente da República, ser condecorado, ser recebido na Câmara, ser homenageado pelo meu clube, pelo Presidente do meu clube, pessoas que eu admiro, pessoas que estão ali para me homenagear. Eu sei, pá, que é isto hoje? Estão a brincar, pá. Pronto, e isso deixa uma pessoa com um bocado de vaidade, óbvio, mas pronto, é esse prémio, é esse reconhecimento de saber que também fiz as pessoas felizes. E das viagens que já fez, quais as memórias que traz na bagagem? Para todos os lados se vai e traz. Eu quando fui para o Brasil, muita gente disse, pá, vais para o Brasil passear. E eu ir para o Brasil, eu costumo dizer que é como eu estar aqui um mês. Eu estive lá 18, 20 dias, é como estar aqui 18 ou 20 dias aqui na pista. A minha estadia no Brasil resumia-se a estar na aldeia, que é um aglomerado de apartamentos, em que eu estava no quarto, a falar com a minha família, ou ia lá abaixo à tenda a almoçar, jantar, fazer as refeições, ou estava a treinar. E depois saí do Brasil de caminhonete, apanhei o avião e vim para Portugal. Eu não andei no Brasil. Para mim, quando me dizem o Brasil é uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, eu não vi nada lá, porque eu não estive lá a ver, eu não fui lá passear. Pronto, são essas histórias que nem são histórias, foi uma vivência. Pronto, mas gostei, por exemplo, de ir a Londres. Mas eu quando vou, ou quando fui as primeiras vezes,
assim a esses campeonatos do mundo, e taças da Europa e aos Jogos. E quando for a Tóquio, muita gente diz, também vais passear. Eu não vou passear, eu vou focado naquilo que eu vou fazer, e nós, quando vamos, principalmente a uns Jogos, a nossa prova é a última, é a que encerra o evento. Porque quem vai e vai competir logo nos primeiros dias, fica resolvida a situação do atleta. Depois, se quiser passear, vai passear, se quiser conhecer, anda a conhecer. Eu especificamente no Brasil, treinava, descansava. Eu tive um mês ainda de treino lá, e se eu andasse lá só a passear, eu chegava ao dia, o que é que ia ser de mim lá? Eu ia passear na mesma, não ia conseguir medalha nenhuma, ia passear. E antes de começar a correr, tem algum rito que lhe dê sorte? Gosto de pensar que fiz bem as coisas e que estou ali, que chegou a hora de pôr em prática o trabalho que foi desenvolvido nos 3 meses que passaram, e costumo sempre lembrar que tenho amigos e família a torcer por mim, e que dentro daquilo que acontecer, que vão continuar a ter orgulho em mim, mas eu próprio quero não os desapontar, fazer sempre aquilo que é expectável, ou se não até tentar superar. E qual é o sentimento quando corto a meta? Por norma, tem sido mais as vezes que penso que valeu a pena toda a dedicação, todo o esforço que fiz, todos os nãos que disse aos meus amigos, todas aquelas vezes que eu gostava de estar em alguns sítios que não pude estar porque a minha situação não deixava que eu estivesse, e não ia ser bom para mim se eu não agisse assim. E tenho de saber e compreender, e fazer compreender às vezes os que me rodeiam, que nem sempre é fácil fazê-los compreender, que para se atingir o dia de um possível sucesso, é tudo muito bonito, é tudo muito brilhante, mas temos de cair muitas vezes durante essa preparação, temos de saber muitas vezes limpar as feridas que se fazem, e às vezes são muitas, porque eu chego a casa muitas vezes com um bocado mal-humorado, se sente que o treino não me correu tão bem como aquilo que eu gostava, e às vezes, se calhar, nesses dias, a minha esposa ou a minha filha não perceberem logo à primeira que eu estou um bocado com azia, eu posso ter uma resposta mais agressiva um bocado, ou mais fora de tempo, e pronto, quem me rodeia sabe que não pode ser só beijos e abraços, às vezes também tem de haver assim umas coisas mais atormentadas um bocado, para não ser tudo assim muito correto. Manuel, muito obrigado, e que venham muitas medalhas, muita sorte para as suas provas, e preferencialmente ouro. Ok, eu é que agradeço, obrigado. Muito obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar mais uma rubrica de Rostos de Guimarães. Até ao próximo episódio.